Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Na lição de hoje aprenderemos que o cristão é pecador, mas não pode ser pecadeiro. Em Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo não deixou nenhuma dúvida de que a graça de Deus é muito maior que os nossos pecados. O pecado é muito grave diante de Deus, porque nos afasta desse Deus amoroso, nos afasta do amor verdadeiro. Porém, a graça e a bondade de Deus são muito maiores que os nossos pecados. Romanos 5,20 nos enche de esperança quando lemos: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei de Deus tem essa função de mostrar o quanto somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, quando percebemos a nossa pecaminosidade, nós podemos ter a certeza de que mesmo que a lei ressalte o pecado, a mesma lei de Moisés, a mesma Bíblia também nos mostra que a graça de Deus é muito maior que os nossos pecados. E em Romanos 5,21, Paulo diz que nós temos à nossa disposição, graças a Jesus, poder para lutarmos contra o pecado. E é sobre isso que eu quero falar neste momento. Em Romanos 6, verso 1, Paulo respondeu a uma pergunta para evitar um mal-entendido. Talvez algum cristão que estava lendo a carta aos Romanos pudesse ter o entendimento de que a salvação pela graça anula a importância de uma vida ética e de obediência. Em Romanos 6, verso 1, Paulo disse o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A partir do verso 2 ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Paulo não deixa dúvida alguma. Somos salvos unicamente pela graça de Jesus e não pelas nossas obras. Mas o fato de não sermos salvos pelas obras não indica que nós podemos pecar à vontade. O propósito da graça é nos salvar e, ao mesmo tempo, nos transformar para nos moldar, a fim de que sejamos novamente a imagem de Deus. E para Paulo mostrar que o cristão é um pecador, mas não pode ser um pecadeiro, Paulo começa a comparar a morte para o pecado com o batismo. Em Romanos 6, 4, ele diz assim, verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E no versículo 11 ele diz, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Paulo mostra aqui nesse texto que, assim como Cristo foi sepultado, morrendo pelo ser humano, você e eu, ao sermos mergulhados nas águas, sendo batizados, expressando fé no Salvador, nós estamos sepultando o nosso velho homem. O pecado é personificado quando Paulo diz que ele pode ser um senhor, quando ele tem um corpo, diz assim. Da mesma forma que Cristo teve o seu corpo sepultado, nós devemos sepultar o nosso ser com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e nós não mais sejamos escravos do pecado. Não ser dominado pelo pecado não é ser impecável. Nós teremos erros, teremos quedas, porque temos uma natureza pecaminosa e porque estamos no mundo de pecado. Agora, ao mesmo tempo, Deus nos dará a liberdade do poder do pecado para que possamos ir lutando contra ele. Teremos quedas? É óbvio que teremos. Mas as nossas vitórias em Cristo serão muito maiores porque o Espírito Santo estará moldando, cuidando, trabalhando a nossa natureza. Portanto, quando aceitamos a Cristo e somos batizados, nós estamos sepultando no batismo o nosso velho homem. Continuaremos sendo pecadores, é óbvio,
Mas o velho homem pecadeiro ficará morto. Ele vai querer ressuscitar muitas vezes. E até em alguns momentos, infelizmente, ele terá êxito, porque nós, muitas vezes, não nos apegamos a Deus como deveríamos. Porém, o nosso trabalho será ao longo da vida cristã ir mantendo este velho homem submisso, morto na sepultura, alimentando o novo homem, o homem espiritual, para matar de fome o homem pecaminoso. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Agradeço a sua companhia, um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.